Oiê, bom dia. Bom dia para todo mundo. Começando hoje animadíssima. Tô muito feliz, aquela que a gente aprende a valorizar as coisas que antes a gente não tinha. Hoje eu pude ir para a academia aqui do meu prédio, só tinha eu. Foi muito bom. Eu consegui treinar sem ser na sala de casa. Então, bom dia pra Thay, pra Dai, pra Gabi, pra Dani, pra Karina, pra Tati, Sheila, pra Ângela, pra Lúcia, Sandra. Eu acho que a gente gostou do batom vermelho, é especial pra vocês, gente, porque a gente tem que se arrumar pra gente e pros demais também. Saudades também, Dani. Fiz o café hoje, seu. Então eu tô curtindo o momento da lembrança, ó, a caneca que vocês me deram tá aqui comigo. Fiz um chazinho. E como eu tava comentando com vocês, bom dia, Zilma. Como eu tava comentando com vocês na live passada, eu vou fazer lives toda terça e toda quinta. Terça serão lives apenas comigo. E na quinta eu sempre vou trazer algum profissional convidado, que seja meu aluno ou que seja alguma outra parceiro, concorrente, independente, mas que some com a gente. Bom dia, Van. Então, bom dia, Belize. Então a gente vai acabar conversando bastante, fazendo trocas positivas, porque eu acredito que esse é o nosso objetivo, né? Então, o nosso objetivo sempre é trazer conhecimento de qualidade. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bem bacana e tanto eu quanto a Gabi, a gente tem uma visão bem parecida. Então, a live de hoje é pra gente tirar dúvidas, falar do que funciona aqui em São Paulo pra mim, o que funciona em Minas pra ela. Olha a Grazi entrando. Grazi, tô caprichando na make, já que tem gente de maquiagem sempre me vendo. Espero que você... Tô aprendendo a usar contorno, gente. Aquela que vai no pique, né? Deixa eu ver se a Gabriela já tá aqui, já. Então eu vou chamá-la pra gente começar, tá bom? Oi, Gabi, bom dia! Bom dia, não, tô até me sentindo mal, você toda bonita desse jeito e eu aqui toda natural. Menina, deixa eu só finalizar aqui que a gente vai deixando as coisas abertas, né? Daí senão o WhatsApp vai ficar bombando na nossa live. Mas o que acontece? Só para vocês entenderem, né? Eu acordo para treinar. Isso sempre foi um hábito meu, então eu gosto de acordar cedo, independente da quarentena ou não. Eu continuei acordando cedo. Só que como eu treino e eu sou gordinha, eu transpiro muito. Então, já que eu vou tomar banho, já me arrumo direito, né? Entendeu? Porque não dá pra gente. Tipo, tem gente que vai pra academia, isso eu via muito, e eu nunca consegui entender. O pessoal ia pra academia e saía da academia, secava o suor do cabelo, não lavava. E Não não tá sei, vendo eu você? lavo o cabelo. Entendeu? Eu acho que é muita porquice. Se o meu Mas cabelo suou, eu tá todos os bom. outros, ele tá até úmido aqui, que eu lavei ele hoje cedo, eu lavo Quer meu ver, rosto. ó? Acho que até tem a. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Tá vendo? Ó, eu tava treinando, não vai dar pra ver a foto inteira. Aí tá Né? liberado academias. Não, no meu prédio tem Ah, academia. E daí o que acontece? Pode de uma até três pessoas por vez e com máscara. Só que eu cheguei, comecei a treinar e eu tava sozinha. E daí, depois de 15 minutos usando máscara sozinha, eu tirei a máscara, né? Porque eu achei que não tinha necessidade. E daí, o que aconteceu? A porteira me avisou. Tinha um casal que queria descer, mas como eles sabiam que tinha gente, eles preferiram esperar eu terminar. Então, eu achei ótimo. Então, a gente ai, tem que treinar e limpar a academia e devolver, mas eu tava treinando na sala de casa, né? Então, é bom mudar o ambiente. Então, só de mudar o ambiente,
a gente já se anima. Que delícia, que saudade, viu, de malhar. Eu tô literalmente, uma quarentena de exercício. Não, eu acho que eu devo ter malhado umas 3 vezes nesses 90 dias. Eu tô É, bem preguiçosa. não, eu vou no pique, senão eu surto. Eu falo que a gente tem que ter a nossa rotina, né? Então, só para explicar um pouquinho para o pessoal, né, que chegou aqui entender, nem eu nem a Gabi somos advogadas, então o objetivo é passar para vocês o nosso conhecimento de vida, de mercado, de coisas que a gente já deixou passar e se prejudicou, de coisas que a gente conseguiu salvar, porque a gente estava comentando um pouquinho as mesmas preocupações que ela tem, eu tenho, e muitas vezes as pessoas não têm, né? Então, assim, eu sempre oriento todos os meus alunos a não utilizar o termo análise jurídica, porque a gente não faz análise jurídica. Quem faz análise jurídica é um advogado, então eu gosto de deixar isso bem claro. A gente faz leitura de contratos, né? Eu Então faço a gente faz referência das coisas que precisam ter de acordo com cada fornecedor, né? Que a gente não confere cláusulas contratuais, cláusulas de segurança, a gente confere igual a gente estava falando, né? Do buffet, por exemplo, se está escrito até que idade que criança não paga, entre qual e qual idade que paga uma porcentagem, se cobra pelo staff, né? Qual que é o valor cobrado, o tempo de festa, valor de hora extra. Então, são essas informações que a gente precisa realmente conferir para chegar lá na frente e a gente não ter dores de cabeça, né? Ô, Gá, só para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho de você, da sua história, da Conceito. Andréia, Gabi é ótima com as planilhas. Tem a Dai, que está aqui também, que ela fala que eu devo ter uma planilha para gerenciar minhas planilhas, porque eu sou a louca das planilhas, a louca da organização das pastas, eu sou assim, literalmente. Mas vamos lá. Então, eu sou de Minas Gerais, né? Patos de Minas, interior de Minas. Eu trabalho há 18 anos no cerimonial. Trabalhei muito tempo para todos os cerimoniais daqui de Patos, até eu abrir a Conceito Eventos em 2009. Tem 11 anos, né? E de lá para cá, a minha vida é só evento, só. Como se é igual aquela pergunta, né? Você trabalha só com cerimonial? A gente até respira fundo, né? Mas teve uma vez que um noivo, ele não acompanhou o processo, eu fiz todo o planejamento com a noiva dele. E daí ele foi só na reunião final. Ele falou: você trabalha só com eventos? Eu respondi: não, eu faço programas nas horas vagas. Ele: gente, como assim? Eu tô há um ano com a sua noiva planejando todo o casamento, entendeu? E a pessoa fala isso. Então a gente tem que dar. Não, mas daí ele, tipo, ele entendeu que ele deu bola fora, né? Você só faz isso, tipo, não, né? É muita coisa, dependendo do volume. Maíra, não era normal. Igual aqui em Minas, eu fui a primeira a abrir uma empresa de cerimonial aqui na minha cidade, na região inteira. Todos os outros cerimoniais que a gente trabalhava, eles trabalhavam em outros, né, setores e faziam os eventos por hobby no final de semana. Então, para muita gente, isso ainda é novidade, né? Ainda não sabe o quanto demanda. Eu tive uma noiva, por exemplo, que veio fazer orçamento essa semana. Que aí eu apresentei todo o nosso trabalho, como que funcionava e tal, tal, tal. Ela ficou parada e eu, você tem alguma dúvida? Ela, Gabi, eu achava que vocês iam lá na porta da igreja esticar o meu véu e organizar a fila dos padres. Então, assim, ainda por mais que a gente mostre o nosso diferencial, tudo que a gente faz na parte da assessoria, ainda tem gente que acha, né, que é só ir lá umas meninas na igreja e pronto. Mas eu acho que isso sempre vai continuar tendo, Gabi, porque tem gente que só vai fazer isso. Sempre É, vai ter aquela recepcionista que vai ver como uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais e vai oferecer um serviço que não funciona. Então, assim, como o nosso objetivo é sempre trabalhar com assessoria completa, né? Que eu falo que dá bem menos trabalho do que pegar um casamento Frankenstein. Eu falo que a assessoria final é um casamento Frankenstein, muitas vezes, porque a noiva, às vezes, ela não tem noção daquilo que ela vai contratando no processo. Né? Eu trabalho de uma forma um pouco diferente da maioria. Eu tenho 4 planos, que é o da assessoria completa, de uma assessoria personalizada, que é quando já contratou alguma coisa ou outra e a gente personaliza, né? O de assessoria básica, eu fecho ele com 1 ano de antecedência, porém eu não corro atrás dos fornecedores com eles, mas eu tô aqui para assessorar, tirar todas as dúvidas, eles têm acesso à minha plataforma,
que aí eles conseguem ter as indicações dos nossos fornecedores. Lá tem todas as nossas dicas para eles conferirem o que, que precisa ter nos contratos. Porque por mais que seja um pacote mais em conta, eu prefiro 1000 vezes trabalhar um pouco mais durante todo o ano do que fazer aquele da final, que o da final normalmente, eu acho que eu devo ter pego uns 3 só até hoje, que é 3 meses antes. Ótimo. E naquela loucura de conferir tudo, e às vezes eles contrataram fornecedores que você sabe que vai te dar problema, que vai faltar coisas, e aí você chega da assessoria final e fala que eu não gosto, por quê? A gente chega como uma bomba na vida dos noivos. Olha, tá faltando isso, isso aqui tá errado, isso aqui a gente precisa contratar porque não foi contratado, isso aqui não vai dar certo porque tem que fazer assim, assim, assado. Então, ao invés da gente trazer uma tranquilidade para eles, a gente acaba trazendo um pouco de nervosismo. Então, eu não gosto dessa assessoria final de jeito nenhum. Só quando, assim, tem um sábado livre, falta só 3 meses, então vamos lá. Mas eu não gosto dele, eu acho muito complexo. Eu gosto da gente participar desde o início, sabe? Eu acho importante. Super acho. Tanto é que um dos meus pacotes, eu vendo a consultoria. Até que eu fiz um post ontem falando que assim, o que eu dou de brinde? Eu dou de brinde o meu conhecimento. Então, por exemplo, quando o noivo às vezes pede algum desconto, eu dou um acompanhamento a mais. Então, assim, as pessoas têm que valorizar o nosso tempo. E muitas vezes a gente não está valorizando. Então, por exemplo, eu vi que a Andrea falou que tem gente que coloca ainda como slogan: hoje é dia de esticar o véu. Eu tenho vontade de chorar com essas coisas. Nunca vi, não. Deus é pai. Graças a Deus que a gente não vê essas coisas, entendeu? Mas dá vontade de chorar quando a gente vê tudo isso. Quando a gente vê que as pessoas acabam não valorizando, né, todo o nosso trabalho. Então, assim, o objetivo da live de hoje é a gente, tipo, esmiuçar o que a gente tem que olhar em cada coisa. Então, assim, Gabi, em todos os contratos, o que é sempre muito importante a gente sempre olhar, que eu vejo que, assim, pelo menos até hoje, eu sempre pego o contrato que eu chamo de contrato alô além. O que é um contrato alô além? É aquele contrato que você vai tentar entrar em contato com o fornecedor e você não acha o telefone, o e-mail, alguma rede social. Então, assim, eu não consigo entender como um cliente, qualquer pessoa assina um papel, paga um fornecedor e não confere se os dados de contato do fornecedor tá ali. Isso acontece com você também? Muito, muito, muito. Eu falo, porque aqui sou eu e minha secretária, né? Então ela fica mais por conta dessa análise, que a gente tem todo um e-book, né, que a gente segue para poder conferir. E aí ela segue lá nele, e assim, tem contratos que além de não ter os dados, né, do fornecedor, erram a data do casamento, erra o horário, erra a igreja, erra o nome do casal. Então, muitas vezes, tem cerimonial que acha que vai conferir lá só as coisas que tem que ter de acordo com o serviço. E eu sempre falo com ela, falo, olha, muita atenção, a gente tem que ter muita atenção em conferir os dados do casal. Porque se tiver algum problema lá na frente, os dados estiver errado, né, pode ter alguma dificuldade a mais para a gente poder resolver esse problema. Então, tem que conferir os dados, tanto de um como do outro, o e-mail, o contato de telefone, o valor do serviço prestado. Já tive contratos com valores errados. Então, a gente confere o valor, coloca lá as parcelas, eu somo todas as parcelas para ver se está dando aquele valor certinho. Então, assim, não é só os detalhes mais importantes entre aspas, porque eu acho que isso é primordial, né? Mas a gente tem que conferir desde os mínimos detalhes até as coisas mais importantes referente a cada fornecedor. Outra coisa, pode falar. Não, então assim, a gente tem que ver se tudo isso tem, né? E assim, uma coisa que pode parecer absurda, hoje em dia eu tô pedindo no mínimo 2 telefones, porque as pessoas estão mudando de telefone com uma tal frequência que, por exemplo, eu peguei uma cliente que ela mudou a data e daí ela viu que ela precisaria de um cerimonial para ajudá-la, né? Então é um 15 anos. E começou a pandemia, a loja não atendeu mais. A sorte é que a gente tem, tipo, conhecimento. A loja não olha o WhatsApp desde o dia 20 de março. Jesus. Só que ela pagou o vestido das 15 meninas, mais os 3 da filha lá. Então ela pagou 18 vestidos. E ninguém atendia. Quando eu pedi pra ela, porque assim, eu falei, pelo nome fantasia, eu falei assim, vê se você consegue o CNPJ. Seu marido é contador, não vai ser difícil conseguir um CNPJ. Quando ela pegou o CNPJ,
eu vi que o dono daquela loja é dono de uma outra loja e eu tinha o WhatsApp dele. Eu falei, não, problema resolvido. Fala com fulano. Mas eu sei que muitas vezes o pessoal até brinca que aqui de São Paulo, né? Tipo, se a Maíra não conhece, ninguém conhece. Porque assim, eu tô há muito tempo, eu rodo muito, né? Pra entender tudo isso. Mas assim, pensa no desespero dessa cliente que pagou já 80% dos vestidos, de 18 vestidos, e a Nossa. loja, tipo, na pandemia. Sabe o que a pessoa falou do outro lado da linha? Ah, mas a gente não podia estar atendendo o telefone porque a gente não pode trabalhar. Não, a gente não pode abrir as portas, mas atender o cliente a gente deve, né? Gente Então, do céu. Mas eu acho que teve empresa que tá aí aproveitando, né? Que tá aí gostando de ficar à toa. Porque não tem condições. Enquanto a gente tá dando um pulo de um lado, do outro, estudando e tentando crescer, e tentando aprimorar, organizando nossos processos, para a hora que voltar tudo normal, a gente já tá lá na frente. Não, tem gente que estagnou no tempo e pronto, né? Tá aí gostando de ficar à toa e a hora que voltar vai passar sufoco. Deus é pai. Mas enfim. Então, a primeira parte é essa mesmo, né? Da questão da identificação das partes. Normalmente, a segunda parte vem o objeto do contrato, né? Que é onde a gente especifica, entre aspas, o que vai ser realizado, o resumo do que está sendo contratado. Né? Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, que nessa parte do objeto do contrato, né, é onde a gente coloca o anexo. Porque eu recebo muito igual contrato de buffet, de decorador, que aí nessa parte, no meio do contrato, lá vem todo descrevendo o que vai ter no evento. E não tem necessidade. Aqui você vai colocar, né, a data do evento, o local, o horário, informações mais resumidas, né? Você quer falar alguma coisa dessa parte? não, acho ótimo. A gente tem que constar ou no descritivo ou no anexo. Então, depende do tipo de serviço, porque, por exemplo, o buffet vai ser uma coisa muito mais ampla, né? Então, eu É, sugiro colocar o o anexo. adendo, o anexo, da forma com que a pessoa for chamar. Mas a gente tem que conferir se está tudo ok. Por quê? Porque, pelo menos aqui em São Paulo, não sei aí, mas em muitas cidades, o comercial das empresas muda muito. Então, o que as pessoas falam não se escreve. Então, nunca deixe nada tipo, ai, olha, se você fechar hoje, você vai ganhar uma proteína a mais. Ai, vai ganhar uma massa a mais. Pede para incluir essa informação. Um molho a mais, o que for. Tipo, o detalhe você pede para incluir. Porque o verbal a gente perde. Então, daí vai ficar aquele disso pelo não diz. Então, assim, eu já tive problemas nesse aspecto, da cliente falar para mim, ai, Maíra, mas o vendedor falou isso para mim. Eu falei, mas o vendedor não existe mais lá. Né? Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque, assim, o que eu falo é que nós, profissionais de eventos, independente da gente estar começando ou não estou analisando o ponto de carreira que a gente já fez mais casamentos do que o nosso cliente. O nosso cliente deve estar no primeiro ou no segundo. Então, assim, se ele contratou um organizador, um assessor, um cerimonial, o termo que você utilize, cabe a você sim orientar o seu cliente. Ele não é obrigado a saber disso, mas você é obrigado a saber. É. Então, eu falo que cabe a gente conferir tudo que foi planejado, idealizado, para ver se está tudo no papel. Isso. Aqui em Patos, eu sou considerada a chata. Literalmente, assim, eu sou a mais exigente. Eu falo, você coloca pra mim? Não, mas eu já combinei com a noiva. Não, mas tudo bem, você consegue colocar pra mim no contrato? É porque eu tenho 300 mil noivas, 300 mil contratos, né? Você falar com ela, depois lá na frente eu não vou lembrar disso. Então eu prefiro deixar tudo registradinho no contrato pra gente não ter problema. Que eu pego bem no pé com relação a contrato, exatamente por causa disso. Porque já tive muitos problemas de quando a gente não conferia os contratos, de chegar lá na época, por exemplo, eu não sei como funciona aí a questão do suplá e guardanapo. Aqui tem salão de festas que oferece, aqui tem buffet que oferece, aqui tem decorador que oferece. Chegou lá na época final, na fase final da organização do evento, a gente montou o roteiro como se fosse ter mesa posta e tudo. E aí, de quem que era o suplá? De quem que era o guardanapo? Não, eu não lembro, eu acho que o salão vai me dar. Oi, fulano, tudo bem? Não, isso é cobrado à parte. Decorador, não, isso é cobrado à parte. Buffet, não, isso é cobrado à parte. Não, um deles eu tenho certeza que falou que ia me dar de brinde. Mas não Então, tinha como. essa é a questão, né? Então, assim, você comentou, depois você vai falar do seu e-book.
eu criei processos para os meus clientes de consultoria. Então, por exemplo, para eu não acompanhar todas as reuniões, eu faço um roteiro para o meu casal fazer a reunião, para ele não esquecer de nada, e eu amarro toda essa questão de finalização. Então, tudo isso é muito importante. Então, assim, independente do serviço, se é buffet, se é foto, se é vídeo, se é docinho, o que for, porque às vezes, tipo, ai, quem vai dar a forminha? Ah, a forminha era cortesia. Não, a forminha não é. Então, assim, coloquem tudo no papel. Peçam para incluir observações. Então, por exemplo, eu fui fechar um contrato no domingo e não tinha questão de alimentação de staff. Só que eu sei que o casal vai querer banda, então a gente vai precisar pagar a alimentação de staff. Então eu já pedi para incluir no contrato. Então foi colocado no contrato a questão do valor ser 50% do valor de hoje, porque a noiva vai casar daqui 2 anos. Então vai ter reajuste no cardápio. Então essa questão que a gente tem que observar. Então, por exemplo, em contrato de buffet a gente tem muitas coisas, né, que a gente estava até comentando eu e você. Então assim, a gente tem que olhar a partir de qual idade criança paga, porque cada buffet tem um padrão, né? Então, Isso. quais são as dicas mais que você tem para buffet que você sugere que a gente veja? Além do que tudo está incluído, né? Que eu sei que você tem seu roteirinho, então você tá com ele aí. Eu falei, vamos já. Eu vou abrir o e-book aqui. Uma pessoa que. Dois comentários que eu li aqui rapidinho. Uma comentou que acho que 3 fornecedores, cada um colocou um horário do casamento. Então, assim, a questão da importância da gente analisar. Porque, igual os músicos, por exemplo, né? Eles podem fazer um casamento às 3 e um às 5. Então, se no Sim. contrato do músico tiver um horário errado, pode ser que depois ele não consiga atender realmente aquele casamento, se tiver fechado um outro, né? E alguém me perguntou aqui a questão do e-book, como que consegue? É só entrar lá no meu Insta, tem um linkzinho que lá tá a parte do gratuito. E lá a gente disponibilizou algumas dicas de alguns principais fornecedores, mas depois eu vou explicar direitinho, tá? Agora, a questão do buffet, para você ter uma ideia, só no e-book são 27 itens que a gente coloca para conferir. Então, assim, é muito detalhezinho. Tempo de festa, né? Para você ter uma ideia, uma noiva nossa estava fechando um contrato ontem. E aí, o salão de festas nós fechamos para 7 horas. Comigo fechou para 7 horas. E aí, o buffet passou o orçamento para 5 horas. Aí a gente conferiu e falei: não, Lô, tem que conferir essa questão, porque tem que ser 7 horas para tudo. Um outro casal nosso que a gente estava conversando, que eu estava mandando orçamento de bar de drinks. Aí ele me falou assim: não, Gabi, mas eles já me falaram que essa empresa trabalha só com 5 horas de evento. Eu falei: não, noivo meu, eles sempre me dão 2 horas extras, porque sabe que os nossos eventos duram 7 horas. Aí ela foi e falou: não, porque uma amiga minha contratou e só um cerimonial lá pro dia. No meio da festa, deu 5 horas de festa, eles começaram a recolher as coisas para ir embora. Porque combinou 5 horas no contrato e pronto. Então a menina do cerimonial teve que correr durante o evento para poder resolver isso, e aí tiveram que pagar mais 1.500 de hora extra. Coisa que não estava esperando. Então, por isso que eu falo da importância da gente conferir tudo antes da assinatura do contrato para impedir esses imprevistos, né? Uma dica que eu vou dar, além da gente conferir tudo isso, eu coloco no final do meu cronograma, quando dá o horário da festa, o valor da hora extra de cada profissional. Porque daí os noivos, eles já sabem de forma sóbria, antecipada, o quanto vai custar cada hora extra caso eles queiram. Porque eles vão ter que pagar o cerimonial, o espaço, o buffet, o DJ ou a banda. Então eu acho que isso é importante, a gente fazer essa leitura e deixar isso claro para o cliente. Porque o cliente lê e tipo, nem tchum. Então, assim, cabe a gente deixar isso muito bem claro. E eu só deixo, por exemplo, os meus clientes fazer hora extra se eles me sinalizaram que era ok isso antes. Porque no dia da festa bêbado, todo mundo é rico. Então, assim, o que eu deixo bem claro é assim, o que é combinado sóbrio, eu não altero bêbado. Aqui, a maioria que não pega hora extra antes, é só no dia. Só porque, como eu já passo antes os valores, no dia, se eles quiserem, eu já levo impresso 2 cópias de um termo que eles assinam, onde tá lá o valor, ó, fulano de tal, tantos reais, fulano de tal, tantos reais, fulano de tal, tantos reais. E aí eles assinam garantindo que vão pagar em até 48 horas. Aí eu, como faço 2 cópias, fica uma comigo e uma eu já guardo junto com as coisas deles nos relatórios finais.
Porque aí depois não É, tem como também, não, mas né? o que eu falei é assim, ele tem que demonstrar que ele pode querer antes, entendeu? É, Então, assim, ele vai fechar na hora, mas, por exemplo, ele falou assim: não, Maíra, tudo bem. Se a festa estiver boa, a gente pode fechar a hora ah, adicional. Entendeu? Então, assim, entendi. eu peço pra ele me sinalizar antes, porque tem cliente que fala: não, eu não vou querer hora adicional. Tudo bem. E daí no dia fala: não, eu quero. E Eu daí tive depois só uma tem o dia até pra hoje cá. que falou que não ia querer. É O que aqui resto a gente trabalha em muitos não bufês. querer. Hã? Aqui a gente trabalha em muitos bufês já com 8 horas de festa, né? Maíra, eu tô com um pouco de preconceito a partir da próxima, da oitava hora, porque tá dando muita briga. O pessoal tá bebendo demais. Assim, eu tive um dos últimos casamentos que a gente realizou lá no final do ano, né? Que o noivo chegou a levar um soco na cara porque foi impedir uma briga de um, não lembro ao certo, tipo, um primo da noiva com o padrinho do noivo. Aí ele foi entrar no meio e levou um soco sem querer. Então eu tô achando que a maioria das nossas festas com mais de 8 horas tá tendo muita briga. Não sei se é porque que o pessoal gosta de mais de bebida e coloca cerveja, uísque, espumante, bar de drinks, o gin. Aí, não sei, eu tô orientando todo mundo. Eu sempre falo assim, olha, vamos fazer a sua festa acabar com gostinho de quero mais. Para as pessoas pensarem assim, poxa vida, que festa maravilhosa, podia tanto ter durado mais tempo, ao invés de esperar ela ser finalizada por uma briga, um imprevisto, uma situação tão chata, né? E tá dando certo. A maioria que tá dando 7 horas. Agora, festa em chácara já não tem como. A maioria quer mais tempo, né? Ah, olha, gente, só para dizer, se o cliente já chegou com um contrato assinado, a gente não tem muita coisa para fazer. A gente pode criar um adendo, pedir alguma alteração. Mas assim, o cliente assinou, ele está ciente de tudo que ele assinou. Então, assim, muitas vezes, quando a gente pega uma assessoria, o que eu vejo que é uma falha do organizador? De pegar problemas que não são nossos. Eu não compro briga com o fornecedor se o noivo aceitou e estava ciente. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter esse posicionamento, né? Como que tem gente que colocou aqui, ó. Quando os noivos já fecharam o contrato, percebemos que tem algo errado. Eu não tenho o que fazer. Meu medo na hora da festa tem num fechamento de contrato brincar e a noiva quis cancelar. Ela alegava que foi induzida porque bebeu. Eita, nós, gente. Ó, 6 horas o pessoal acha ótimo. Então, assim, o que você sugere, Gabi, quando o contrato já vem assinado e você vê que tem falhas? Na verdade, eu tenho um relatóriozinho, que é como se fosse esse e-book, né? Que eu vou ticando todas as informações que eu preciso, que são as informações que eu vou precisar lá na fase final da organização do evento. Então, o contrato já chegou assinado para mim e eu vi que tá faltando um monte de informações. Eu já mando para o casal, falo, olha, tem várias informações que eu vou precisar aqui na época do evento e nós não temos em contrato. Então, eu vou te passar todas essas perguntas para você mandar para o fornecedor por e-mail, para deixar registrado, ou pela nossa plataforma, que a gente tem uma plataforma que eles enviam e nós, tipo, os fornecedores respondem, eu tenho acesso, a noivo, o noivo, todo mundo tem acesso. E aí, eles respondendo todas essas informações, eu vou e grampeio junto. Agora, teve informações, vamos supor, que não vão, que tá exatamente errado, né? Então, assim, a festa fechou para o salão de festa 6 horas, 7 horas e o buffet 6, por exemplo. E lá não tem o valor de hora extra. Aí eu peço para colocar já nessa informação, né, qual que é o valor da hora extra e eu peço para os noivos depois confirmarem. Então, nós vamos querer a hora extra. E aí, na visita técnica, que é aquela reunião final que a gente faz, né, no salão de festa, já com os fornecedores, eu já repasso tudo novamente com eles e aí eu vou e mando novamente por e-mail. Por isso que eu sou a louca dos detalhes, né? Então, assim, já, a noiva já mandou, eu assino e depois eu mando novamente para eles, entendeu? Para deixar tudo muito certo. Para não deixar passar nada em branco mesmo. Ó, aqui estão perguntando, depois que o cliente já assinou, se a gente pode pedir correção. Podemos e devemos pedir correção e devemos pedir o documento novo assinado, tá? Isso. Então, para deixar tudo isso bem claro, eu sempre copio os fornecedores e os noivos quando tá isso, para que todo mundo saiba. Então, por exemplo, ó, o horário é tal. E às vezes a gente muda o horário também da cerimônia, por alguma razão. Então, assim, tudo isso a gente pode e deve sim amarrar. O que eu tô falando é que, assim, que a gente não consegue mudar às vezes, uma condição de pagamento, uma É, cláusula, um bônus, porque tem tipo, ai, por exemplo, a questão do supla que não está incluída, porque a gente não estava na é, negociação. Então, é nesse aspecto que eu tô falando que eu não compro briga. Então, não. assim, né?
Então, por exemplo, no contrato que eu fechei no domingo, eu negociei como uma forma de bônus o 50% do staff, o lanche da madrugada, o frango e a massa. Você viu que eu tô boa de negociação, né? Aham. E daí eu coloquei tudo isso nas observações do contrato. Então ficou uma via para noiva, uma via para o espaço e uma via para mim. Então eu já peço também a minha via assinada. Ótimo. Ó, quem tá pedindo as observações do e-book é só ir no Insta da Conceito e lá tem todas as informações. Olha Isso. o povo chegando, que ótimo. Aqui, outro. Ah, ai, que linda. Outro detalhe dessa questão de contrato, gente, que não é sobre o assunto, mas como a gente está falando de contrato, eu gosto sempre de firmar. Porque a gente tem muito problema com fornecedores que querem assinar só a última folha, né? Então, assim, peça para assinar todas as folhas, né? Todas as páginas, não só vocês, mas também os fornecedores, por questão de segurança. Porque eu sempre brinco com os nossos casais, na hora que eles vêm assinar o contrato, eles falam assim: ah, pode ser só na última folha? Eu pode. Aí depois eu vou imprimir a primeira novamente com um zerinho a mais e tá tudo certo. Aí eles olham assim, né? Tipo, você tá doido? Eu falei, uai, se vocês não assinarem, se a pessoa tiver má fé, ela pode alterar depois, né? Então, assim, pede essa questão da assinatura em todas as folhas e não esquecer da testemunha também, né, Maíra? Porque por mais que às vezes esteja difícil, é muito importante, porque se lá na frente a gente tiver algum problema, isso aí vai te ajudar a diminuir essa dor de cabeça, tá? Sim, então tudo isso é super importante. E alguns detalhes que a gente comentou que a gente não vai conseguir falar muito, senão a gente vai. Não podia ser uma live, a gente tinha que fazer no YouTube, né? A gente pode depois fazer para ter mais tempo e tal. Então, assim, o que é importante você verificar? Se o contrato, se a casa de festa tem um buffet exclusivo ou não. Então, assim, quem vai ser responsável, por exemplo, pela limpeza? Porque, assim, aqui em São Paulo existe diferença, não sei se aí tem, tá? Mas existe diferença de quem limpa o banheiro e quem limpa a pista de dança. Que quem limpa o banheiro é a tia da limpeza, quem limpa a pista de dança é a vassourinha. Vassourinha Porque de ouro. uma vez, a mulher do banheiro falou assim, mas eu não limpo o copo. E daí eu fiquei tipo, então me empresta a vassoura, porque eu preciso tirar o Eu copo. já fiz isso. Eu preciso resolver o problema. Então agora eu pergunto, tem vassourinha? Como que funciona? Então, assim, a questão de segurança, normalmente ele é patrimonial. Então, todos esses detalhes a gente tem que observar, porque assim, os espaços têm, mas não é obrigatório. Então, assim, eu mandei eu escrevi uma mensagem, eu quase deixei uma noiva louca esses dias. Porque ela perguntou assim, Maíra, é seguro o gerador ficar ligado a festa inteira? Porque o lugar só trabalha com gerador. Eu falei Uhum. assim, sim. Eu falei assim, não, é o mais seguro, só que eu não pus uma vírgula. E daí ela surtou. E tipo, eu fui fazer as outras coisas, esqueci o celular. Eu falei, desculpa. Quando eu for assim, eu vou te mandar áudio pra explicar a minha entonação. Porque às vezes no WhatsApp, eu falei, É, não. Gerador ligado é o mais seguro para uma festa. Porque não vai ter oscilação de energia. Porque ela já tava surtando. Eu falei, em vez de eu tranquilizar, eu deixei ela preocupada. Então, assim, tem que entender que, por exemplo, aqui em São Paulo já teve casos do pessoal que, por exemplo, colocou o gerador, mas o gerador era em stand-by e ele tinha que sair da sede. Até chegar demorou 2 horas e meia. ah, não. Então, assim, Jesus. o gerador tem que estar no local do evento, você tem que saber quanto você vai pagar por hora se tiver que ligar, porque muitas vezes vai ter que pagar por isso. Né? Outra Então, assim, coisa que eu sempre falo da questão do gerador de energia é que eu sempre peço, isso em contrato, tudo meu é contrato, né? Ou na VT, que eu preciso da pessoa responsável durante a passagem de som da banda. Principalmente se for chácara. Porque se a gente achar, começar a fazer a passagem de som da banda e a energia cair, até que a gente consegue entrar em contato com a pessoa ir para lá, para ligar o gerador, atrasa tudo. Né? Igual eu tive um casamento que era numa chácara onde não pegava telefone, era tipo uns 15 quilômetros daqui. E aí começamos a fazer a passagem de som, eram 3 bandas. E aí a última banda já acabava, tipo, dentro de 1 hora, já estava o horário da passagem de som dos músicos da cerimônia, que era no mesmo local. Então, assim, se tudo atrasasse, né, ia atrapalhar a cerimônia. Então eu falo, não, eu preciso da pessoa responsável ali. Ah, mas ele vai ficar à toa o dia inteiro? Não, não é à toa. A gente contratou, né, o gerador. Então vai ter alguma taxa para a pessoa ficar lá durante a passagem de som? Então já inclui essa taxa no valor final, porque eu preciso de alguém lá para me socorrer. E essa questão que você estava falando também da limpeza, eu não sei como funciona aí, mas aqui tem salão de festa que não inclui nem material de higiene.
Então a gente tem que comprar papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido. Aí eu pergunto a questão. Isso tá no meu contrato que eu não sou responsável, tá? Não, Porque eu também não, mas eu passo a lista para os noivos de tudo que eles têm que comprar. Então eu peço em contrato do salão de festa se está incluso material de limpeza e higiene ou não. Porque se não tiver, eu já sei que eu tenho que passar para eles a listagem do que eles precisam comprar. o ápice, a Geórgia que tá aí vendo live vai lembrar. Eu fiz um evento dentro de uma igreja que era da Polícia Militar da Rota, aqui em São Paulo, que é Santo Expedito. Não tinha assento no vaso sanitário. Eu saí para comprar os assentos. Senhor Porque eu amado, não ia deixar a pessoa sentar na louça. Senhor Porque amado. eu falei, gente, eu não gostaria que meus convidados sentassem na louça. Então, Não. assim, são coisas que a gente tem que olhar na visita técnica, porque tem gente que vai na visita técnica e não entra no banheiro. Não olha se a pia tá ok, como que é o sabonete. Porque às vezes você quer levar uma coisa que não vai caber na pia. Eu já cheguei a fazer muita festa que a noiva comprou um kit toalete lindo e não tinha onde colocar esse kit toalete. Se você fizer uma visita técnica bem feita, o que vai acontecer? Você vai pedir para o decorador um totem, uma mesinha e criar um espaço para colocar esse kit toalete. Isso. E Então, a quando a questão... Pode falar. não, porque tem gente que fala, tipo, ai, é besteira. Porque tem gente que fala assim, ai, mas eu já fiz várias festas naquele local. Você vai fazer visita técnica? Eu falei, vou, porque cada cliente é um e a festa pode mudar. Então a gente tem que acompanhar todo evento, a gente tem que fazer, porque as prioridades são diferentes, né? Você sabe que outra coisa que eu falo que é muito importante nessa questão da visita técnica é testar descargas, torneiras, a questão do puxador lá do papel toalha. Porque eu já tive um evento que a gente foi e, tipo assim, 2 banheiros, você dava descarga, descia que tanto de água para fora. Então eu falei, não, e aí depois se estraga, ainda é capaz de, se o pessoal tiver má fé, ainda vai cobrar dos noivos falar que é algum convidado que estragou, né? Então a gente vai lá, testa, confere tudo, então ok, beleza. O que é que você ia falar? Isso daqui é um testador de voltagem. Você pluga na tomada, vende na Calunga, em vários sites, custa uns R$ 10. Se for 110, acende uma luz. Se for 220, acende duas. É que essa minha tomada é 110, tá vendo? Acendeu azul. Que bacana! Não, bacana, então eu vou aderir. E daí eu uso como chaveira, as chaves do escritório. E tem um abridor, porque agora tem garrafas que não abrem. Então, tipo, é o chaveiro funcional, né? Não, Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, porque, por exemplo, ó, teve gente que falou que fez uma VT que tinha várias caixas de tomadas, porém vazias. Então, se você plugar essa tomada e não acender nenhuma luz, significa que não tem energia. Então, não adianta você, às vezes, querer colocar um totem de foto num local que não tem energia. é complicado. Aqui, outra coisa que eu acho muito importante, que a gente estava falando da questão do buffet, é até quantos por cento a mais que o buffet consegue atender. Porque aqui a gente tem aquela mania de jogar a quebra dos 20%. E aí eu gosto de ter aquela certeza, não? Então tá, então se a gente está fechando para 300 convidados, por exemplo, até quantos convidados que você consegue atender tranquilamente? Porque se ele me falar, não, só os 300, eu vou fechar para mais, né? Eu não vou contar tanto com a quebra. Agora não, eu consigo atender até 10, 15, 20% a mais. Aí a gente deixa, a gente joga a quebra para que se passar dos 300, eles pagam depois, para não ter que pagar a mais e depois. E uma coisa que é importante é explicar para o casal que o buffet ele pode atender os 10% a mais. Mas o buffet ele consegue atender em alimentação. Em serviço, não necessariamente. Então, assim, tem gente que quer utilizar os 10% para ter uma economia e depois pode reclamar do serviço. Então, o que eu estou fazendo muitas vezes? Que é o que eu falo. A gente tem que aprender a negociar. Então, por exemplo, eu pergunto assim, eu posso pagar um garçom a mais? E se vier as pessoas, a gente vai abatendo? Porque daí, pelo menos, já garantiu o serviço daqueles 10%, entendeu? Uhum. Ou, por exemplo, quando eu tenho um staff muito grande e eu vou pagar a alimentação do staff, eu negocio um garçom só para o staff também. Eu falo que isso é uma dica que faz que muita gente tipo acha um absurdo. Eu falo, mas eu não tô pagando a comida. Se eu pago a comida, eu posso ter o serviço junto. Porque se eu tiver um garçom pro staff, os nossos problemas estão resolvidos durante o evento. Aqui é bem tranquilo com relação à alimentação do staff. Parece que na capital, cidades maiores, tem alguns problemas, né? De buffet não querer servir, de ter que ter um outro buffet só para o staff. Aqui, gente, é tudo muito tranquilo, graças a Deus. A gente só combina
O único problema que a gente tem mesmo é com o pessoal de banda, porque a gente coloca lá o camarim, mesa com cadeira, a gente pede para, olha, após o serviço, antes de começar, meia hora antes, 40 minutos antes, a gente já pede para levar salgadinho, refrigerante, suco, água. E depois a gente fala, olha, questão do jantar, para jantar no camarim, não sei o quê. Ah, mas tem banda que gosta demais de sentar no meio dos convidados. Gente, ou um trem desse daí me Mas desanima. por isso que eu falo que é a questão da gente ler o contrato antes, porque a gente consegue negociar isso. Se vai ter a banda para mesa, se vai ter um camarim, como que vai funcionar. Então o combinado não sai caro, porque, por exemplo, tem banda que pede garrafa de água, tem banda que especifica o que quer comer, tem banda que pede bebida alcoólica. Então, assim, eu já negocio que quem está trabalhando não bebe. Então é muito importante. Que dependendo da banda, os noivos ainda falam, não deixa beber, porque eu já fui no show dele que ele não tava bebendo, foi horrível. Só que eu peço assim, eu coloco a garrafa de uísque para ele, por exemplo, no camarim, e aí eu peço, ó, no final eu quero ela de volta, que seja vazia, porque eu preciso fazer o controle das garrafas de uísque, né? Mas todo evento tem um camarim, então essa questão deles sentarem no meio dos convidados, eu acho isso muito sem profissionalismo. Ah, não, o pessoal não senta não aqui. Só Não. se a mesa deles. Ninguém se mistura. O que acontecia há muito tempo atrás, que agora já não acontece, é que o povo da banda levava as namoradas. Ah, não, isso daí, aí é a questão do contrato que tá lá no nosso da banda. Serão quais os instrumentos e quantos integrantes? São 10 na semana, então dependendo da banda, eles mandam a gente, dependendo do salão de festas, do evento, a gente pede até o nome e RG de cada um. Dependendo, a gente já conhece, a maioria não tem essa necessidade. Mas eu já barrei 2 vezes namoradas. Falei, não tem como. Já extrapolou a quantidade de convidados, os noivos já estão por aqui e eles não vão pagar por mais 2 pessoas. Para você ter uma ideia, eu já tive problema com o pessoal de som que falou que se a namorada não entrasse, ia desligar o som. Difícil, né? Você acredita? A lista, né? Porque pessoas assim não têm por que trabalhar com a gente. Então, assim, a gente tem que aprender em cada tipo de evento como que a gente também vai se posicionar. Mas vocês viram que, assim, tem muita coisa de buffet que a gente pode falar e de banda também. Mas não pode uma coisa que muitas vezes no seu e-book você fala também sobre pessoal de foto e vídeo. Tá, tô chegando aqui neles. Uma coisa Então tá ótimo. importante, depois quero falar também de bar de drinks, de fotógrafo e cinegrafista também, né? A questão de sempre colocar a pessoa responsável, até de músicos para cerimônia também entra essa questão, porque às vezes tem lá, né? O Joãozinho é o que tem a voz mais bonita, ou o Joãozinho é o fotógrafo principal. E aí coloca lá que é a empresa é Joãozinho e equipe. E aí chega no dia, vai só a equipe. Eu já tive problema com o fotógrafo de fora, foi a primeira vez que eu tinha trabalhado com eles. Então hoje é para o Joãozinho estar presente, então eu coloco lá. A presença do Joãozinho é indispensável no evento de fulano, ciclano, beltrano, com as demais pessoas, ou demais funcionários, sendo mais 2 fotógrafos e um assistente. Que a partir daí também eu já sei quantas pessoas que serão, para eu poder somar depois no final o staff completo para poder passar para o buffet, né? Outra coisa que a gente sempre pede para colocar, questão de making off. Isso tá vindo de um pouco tempo para cá. Fotógrafos que estipulam o tempo do making off, tipo, eu vou 1h30 antes só, 1h30 antes da cerimônia para fazer o making off. E a gente já tem fotógrafo que não, que vai para lá de manhã. Então, assim, se tem um tempo médio, um tempo máximo para poder fazer o making off, eu já tenho que me organizar com o pessoal do salão de beleza e com as madrinhas, né? Para estar lá, para fazer as fotos, todo mundo junto naquele horário. E se quiser ir falando alguma coisa aí no meio, pode. Não, ó, tem gente que falou que teve problema, que o espaço tinha cobrado 50% do valor por convidado, mas não estava no contrato. E quando ela mandou o e-mail, o valor era inteiro, e daí ela entendeu como é importante colocar por escrito. O problema é esse, gente. Depois a gente não consegue resolver muita coisa. Então, assim, o que eu faço? Quando um cliente chega no meu escritório, chega para uma reunião ou até mesmo online, eu mostro para ele como o meu conhecimento é um diferencial. Como que eu consigo orientar quantas falhas? Então, assim, eu pergunto para o meu cliente o que você já viu num casamento que você não gostou e que você não gostaria que acontecesse no seu. O meu cliente, ele vai me passar as objeções dele. Porque todo mundo já foi num casamento que foi ruim. Quem não foi aqui numa festa que foi ruim, gente? Já teve festa que eu fui embora.
Dependendo do som som. muito alto, né? Questão dar aqueles apitos lá no som. Gente, isso daí pra mim, tem um rapaz de som que a gente trabalhava muito, hoje já não trabalho mais tanto, que todo evento dele a gente tinha que ir lá danar. Falar, pessoal, vocês estão aumentando o som, as pessoas estão reclamando. Já tive um casamento do pai da noiva virar pra mim e falar, Gabriela, eu já pedi ele 3 vezes. Se ele não baixar o som, eu tô indo embora. E aí eu tenho que chegar lá e falar, olha, eu já fui educada 2 vezes. Na terceira, eu tenho certeza que você não vai querer me conhecer. Aí não aumentou mais. Do nada, eu não sei, a pessoa empolgava e aumentando o som. Sabe aquela festa que ninguém consegue conversar com ninguém? Ou é incrível. Então, mas não era o dono do som. Então, automaticamente, na segunda-feira, eu liguei pra ele e falei: olha, aconteceu isso e isso, não foi a primeira vez, então eu não quero trabalhar mais com essa pessoa responsável, tá? Eu quero que você mande outra pessoa ou que nós façamos uma reunião. E aí nós fizemos uma reunião, nós três, para eu explicar para ele: a festa é um lugar que as pessoas precisam conversar, estar à vontade e não ter que gritar no ouvido um do outro, né? Então isso aí também é muito importante. Outra questão da de contrato, gente, de foto e filmagem, que eu gosto muito de colocar, é o tempo que o fotógrafo, né, tem para mandar as fotos para o casal. Depois, quanto tempo que o casal vai ter para escolher essas fotos para o álbum. E depois, mais quanto tempo que o fotógrafo vai ter para montar o álbum, né, para aprovação. E uma outra coisa que eu acho muito importante é verificar as fotos em alta resolução. Se eles vão mandar todas as fotos em alta resolução para o casal. Porque tem fotógrafo que manda todas as fotos com uma baixa resolução, com a logomarca deles gigantesca em cima. E aí os noivos Isso querem... ainda acontece aí também? Tá Não, ótimo. você acredita? Ou eu falo, gente, isso aí é de 1900 e bolinha, como é que pode um trem desse, né? E aí, hoje eu peço para escrever lá que será enviado todas as fotos em alta resolução via aí ou pendrive, ou link, ou um DVD, ou como o fotógrafo quiser trabalhar, né? Aqui, gente, teve um casamento que fui como convidada, nós saímos para jantar na casa de amigos e voltamos, porque coitado dos noivos, ganharam o buffet, porém namoricava comida e quando saiu era batatinha. Entendi, mas enfim, deve que tava bem ruim a comida, né? Que live é essa maravilhosa, muito esclarecedora. Como estou descobrindo coisas muito importantes. Bacana, gente. Ó, a função da assessoria é entender que a festa não é só não é deles, eles são contratados. Pois é, tem muita pessoa que é artista, né? Eu não gosto do povo que quer dar uma de artista, não. Que é estrelinha, né? Gente, falando agora de a comida não rolava. Então aí o povo ficava segurando a comida. Gente, essa questão de ganhar serviço de amigo, de padrinho, de sogro, é a maior enrascada. Eu falo, é enrascada, Bino, sai fora, porque nunca vai dar certo. Eu nunca trabalhei, vamos supor, com um fotógrafo que foi ganhado, que respeitasse a hora da homilia. Gente, eu já tive que chegar em fotógrafo que era primo, que estava começando, e explicar, falar, olha, deixa eu te contar, durante a homilia a gente tem que ficar quietinho. Se Então, você não pessoal, aí, não o do grande problema é as pessoas não sabem o que é homilia. Então, é, assim, tem que explicar tudo isso, porque as pessoas não têm noção. Então, assim, eu vejo que assim, eu falo isso, mas eu pergunto, você sabe o que é homilia? Aí é, eu explico, porque assim, já aconteceu da pessoa subir sem noção, tadinha. outra coisa que aconteceu já em cerimônia, que ganharam, né, dos primos que cantavam. Aqui, eu não sei como que... O povo tá rindo alto aí, ó. Eu não sei como funciona aí, mas aqui o salmo não é cantado por inteiro. Ele é uma parte, um refrão e tá ok. E depois pede para todos ficarem de pé para aclamar o evangelho, né? E aí eram os primos dos noivos, né? Conversamos com eles e tal. Não, gente, já tá acostumado, vou em muito casamento e tudo, beleza. Aí escolheram lá o salmo, primeiro que cantaram o salmo assim, quase que 3 minutos. Aí o padre só ficava olhando para mim. Aí eu virava para ele, e eles não conseguiam, tipo assim, a falta de experiência, eles não conseguiam encerrar, né, a música no meio. E na hora de aclamar o evangelho, não pediram para as pessoas aclamarem o evangelho. Então eles começaram a cantar, aí o padre então interrompeu. Pessoal, por favor, na hora do evangelho a gente tem que pedir para todos ficarem de pé para aclamá-lo.
Aí eles foram começar a cantar de novo. Só que nisso eles já ficaram totalmente nervosos. Então, assim, é muito importante. Aí hoje eu aprendi que nunca trabalhei com os músicos. Então, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Você sabe como que funciona o salmo? Você sabe como que funciona a questão da aclamação do evangelho? Tem que pedir para ficar de pé. Você sabe como finalizar uma música na hora que a gente der um sinal para poder trocar para a próxima música? Porque tem músicos que realmente parece que não conseguem, que travam, que tem que finalizar a música até o final. Então eu falo, não. Os padrinhos vão entrando, entrando, entrando. Por exemplo, a hora que a minha recepcionista que estiver ao seu lado te der o sinal, você finaliza só aquele refrão, só a última frase, né? Para começar a próxima música. Então a gente, hoje, com os perrengues vividos, a gente vai aprendendo, né, a como Não, e quando ajudar eu tô eles. com alguma empresa de música nova, eu até peço desculpa pelo tipo de pergunta. Mas Uhum. eu acho que é importante pontuar, porque, por exemplo, eu recebi orçamentos essa semana, nunca tinha visto isso. Foi a primeira vez que eu recebi. Que o grupo musical estava cobrando para fazer a sala de espera. Para ficar lá tocando meia hora antes? Tava cobrando. Se os noivos quisessem, tinha que pagar o valor a mais. Eu falei, tipo, oi? É porque eles vão estar perdendo o serviço nessa meia hora antes que eles vão estar ali, né? Juro. Não, daí eu falei assim, eu achei muito estranho, mas daí a gente tem que olhar. Aqui, ó, tem gente perguntando muita dúvida. Tenho muita dúvida sobre as multas de cancelamento. 50% é aceitável? Tudo vai depender do prazo. A gente pode questionar. Se a pessoa cancelar 15 dias antes, eu cobraria até mais do que 50%. Porque a gente não consegue pôr outro evento no local. Então, assim, cada caso é um caso. O meu Então, a gente. é estipulado multas por meses. Então, assim, O meu cancelamento também. antes de 9 meses, tantos por cento, 6 meses antes, menos de 3 meses, tantos por cento. Até porque o nosso é um pouco diferenciado, né, da questão dos demais fornecedores, porque nós já prestamos um serviço, né? Então, assim, com certeza a nossa multa eu acho justo ser maior, porque a gente já trabalhou. Enquanto às vezes um buffet com 6 meses antes, ainda não fez nem a reunião final, nem nada. Então, às vezes, pode não cobrar tanto, né? Aqui, quando preciso trabalhar com um fornecedor pela primeira vez, eu busco referências dele com outros amigos cerimonialistas, com certeza. Se os noivos que respiram casamento o tempo todo na organização erra na escolha de fornecedores, imagina quando é presente. Isso. E assim, Maíra, tem uma coisa que eu até assisti numa live esses tempos, de fornecedor, de um cerimonialista falando assim, que ele não fala mal, né, dos fornecedores e tal. Só que eu já cheguei num ponto, não é nem de falar mal, é de quando um casal chega até mim para perguntar, para fazer orçamento, eu pergunto para os fornecedores que se já contrataram e tal, tal, tal. E aí eu explico, olha, existem fornecedores que eu não trabalho. E hoje eu não trabalho, eu não faço questão, porque Eu prefiro não pegar o casamento. eu trabalho para fazer o seu sonho ser realizado. Eu trabalho para fazer seu casamento ser lindo, maravilhoso. Então, assim, com esse fornecedor eu sei que não vai acontecer. Eu sei que já teve desses fornecedores. É buffet que acaba a comida. É buffet que o bar de drinks era deles, chegou lá, não tinha copo pro bar de drinks. Eu tive que sair correndo para comprar copo descartável, porque era 3 horas da tarde e não tinha mais onde eu não conseguia alugar de nenhuma das empresas num sábado. É decorador que foi embora antes. E eu tinha duas recepcionistas no salão de festas. E aí eu tive que pedir duas para sair da cerimônia mais cedo e correndo para o salão de festas para ajudar elas a colocar os arranjos na mesa dos convidados, a colocar os doces na mesa do bolo. E os convidados ficaram 15 minutos lá de fora esperando elas conseguirem terminar de arrumar a decoração. Eu vou trabalhar com um fornecedor desse? Não trabalho. Não trabalho. Então, assim, hoje eu cheguei num ponto de falar, eu trabalho para fazer dar certo. Eu trabalho para realizar sonho e não para ficar louca. E aí eu discordei desse profissional que falou, não, a gente não nega, a gente não deixa de trabalhar com ninguém. Agora, não é questão de, é um novato, a gente vai abrir todas as portas. A gente não tem preconceito nenhum com quem está entrando, muito pelo contrário, eu comecei do zero. Então, assim, a gente sabe qual que é a dificuldade, né, de entrar no mercado. Então a gente abre as portas para todos, com certeza. Então a maioria a gente senta, a gente conversa, faz uma reunião, eu explico, igual tem um restaurante aqui que está começando a fazer festas para casamento, a gente já combinou que a gente vai sentar para eu poder conferir o contrato dela, para eu dar dicas para ela, porque eu fui fazer 1 milhão de perguntas para ela de como que vai funcionar lá.
E ela ficou perdida, ela me mandou um áudio, Gabi, a gente tá conversando agora, eu não tenho ideia. Aí eu me ofereci, falei, vamos sentar, vamos conversar para eu poder te ajudar, para eu te dar algumas dicas, porque é bom ter quanto mais parceiros, melhor, né? Mas desde que sejam realmente profissionais, né? Ó, vamos lá. Só resumindo aqui, tem gente que falou que a dificuldade é fazer com que quem cancelou a cerimônia cumpra o contrato pagando a multa. Daí já é uma questão de qualquer coisa acionar um advogado, gente. Não é nossa função, Como tá? é? Qual foi a pergunta? Eu perdi. Minha dificuldade é fazer com quem cancelou a cerimônia cumpra o contrato pagando a multa. Então, assim, já é um problema jurídico, não é um problema de assessoria. Tem gente que falou que também teve problemas com música. A Pri, da sua cerimonialista lá de Brasília, tá pedindo desconto para quem assistiu a live na compra do e-book. É com você, Gabi. Gente, vocês vão baixar o e-book gratuito, vocês vão ver, porque lá ficou assim, com aquele gostinho de quero mais. E a hora que vocês forem comprar, não, ele tá R$ 110, divide em até 3 vezes. Vocês vão ter, assim, mais de 300 dicas para ajudar vocês de todos os principais fornecedores. Vocês não têm ideia. Eu peguei, assim, é exatamente o que a gente usa. Eu ainda coloquei algumas coisas a mais, porque eu sei que nem toda região é igual aqui, né? Porque eu pus algumas outras dicas que possam atender essas demais regiões. E assim, a gente tá vendendo muito, tá fazendo muito sucesso. O pessoal tem mandado muita mensagem. Tenho certeza, vocês vão comprar, vocês vão falar assim, Gabi, melhor investimento que teve. Você pode ter certeza. Gabi, eu tirei os comentários um pouquinho, só para o pessoal fazer um print e marcar a gente depois. Peraí, vamos fazer uma pose. Porque o nosso tempo tá acabando. A gente falaria muito mais, eu sei disso. Então, mas aí esse é o objetivo, é ficar com gostinho de quero mais. Quem sabe em breve eu e a Gabi a gente faça outra live sobre isso. Então faça uma foto bem bonita e marca a gente. Gente, se eu tiver ficado zarolha, vocês falam pra tirar outra. Não é, porque a pessoa, a gente tira umas fotos minhas. Eu sempre tô assim, ó. Eu sei que eu falo com caras e bocas, entendeu? Mas eu acho que isso é muito importante, ficar esse gostinho de quero mais. O objetivo dessa live era trazer um conhecimento diferente para vocês, algumas explicações. Quem tiver interesse, compra o e-book, que eu acho que é bacana. E vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. E daí, se vocês pedirem muito, 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 a gente faz outra live daqui uns 15 dias, né, Gabi? Combinado. Não dá. Então, assim, ó, vou fazer o seguinte. Se tiver 20 pessoas que marcarem, a gente faz outra live. Combinado, gente. Então, ó, todo mundo tirou o print, todo mundo repostar, marcar a gente lá, pra gente poder fazer outra live. Eu dar várias outras dicas. Às vezes a gente consegue fazer um outro e-book gratuito com algumas outras dicas para passar só para quem estava na live. Então, eu quero todo mundo repostando. Mas já tá acabando? Ainda dá tempo de eu falar só uma? Você tem 30 segundos. Porque não, eu vou fechar antes. Porque... Então, todo mundo vai... Todo mundo repostando pra gente poder marcar para falar mais na próxima live. Combinado? Combinado. E eu quero te agradecer. Obrigada. Muito obrigada, eu amei. Eu vou fechar antes só pra gente não perder a live, tá bom? Beijo. Beijão. Com Deus.